Vamos começar aqui agora então falando um pouquinho sobre o lançamento do VLN Conf. Nós vamos começar falando hoje como aumentar 15% o desempenho da dieta no confinamento para eliminar o efeito negativo que pode ter a variação do valor da arroba de uma semana para outra, de um dia para o outro, e também a variação no rendimento de carcaça. A gente sabe que na nossa atividade são variantes importantes e que realmente podem afetar assim a rentabilidade do nosso negócio. E no primeiro momento, quando a gente ouve essa frase, quando a gente pensa um pouco nisso, isso parece até muito bom para ser verdade. E eu também acharia se eu ouvisse isso. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: nós trabalhamos durante 4 anos com mais de 5.000 animais, precisamente 5.120 animais. Inclusive, se você ainda não viu nenhum dos nossos vídeos, nenhum dos nossos depoimentos, pode entrar na página da Valor Animal, no canal da Valor Animal, no YouTube, e você vai poder ver lá exatamente o que aconteceu nesses 4 anos. E você vai ver lá o testemunho da nossa principal fazenda teste. E no detalhe exatamente como foi, e principalmente é um vídeo que não tem edição nenhuma, e você vai poder ver lá principalmente que no começo ele também duvidou que isso seria possível. E você vai entender exatamente como isso aconteceu durante esses 4 anos. Mas como isso é possível então? Bom, para a gente atingir o melhor aproveitamento da dieta e conseguir o ganho de peso máximo que aquela dieta, que aqueles animais são capazes de obter, nós precisamos neutralizar o efeito das micotoxinas. E durante esses 4 anos nós trabalhamos com adsorvente de micotoxinas, com um prebiótico, com monoligossacarídeo, beta-glucana e bentonita, e nós realizamos esses testes com bastante critério e por um tempo bem importante, um bom número de animais, como a gente falou anteriormente, né? E nós fizemos as comparações de 3 formas possíveis, porque nós sabemos que quando a gente fala de confinamento na pecuária, tem muitas variáveis que podem afetar. Uma delas é a raça dos animais, a outra delas é a composição da dieta, o tipo de manejo, enfim. Então, para neutralizar todos esses efeitos e ter sim um resultado fidedigno, nós trabalhamos durante 4 anos com vários tipos diferentes de animais e nós comparamos os resultados de 3 formas diferentes. Como é que nós comparamos esses resultados então? Inicialmente nós comparamos dentro de um mesmo ciclo de confinamento, lote tratado, lote testemunha, no mesmo ano, no mesmo ciclo. Depois nós comparamos lotes que começaram a comer, ou melhor, foram confinados no início do confinamento, quando foram para o coxo, foram sem o adsorvente. E depois, no D50, né, no 50º dia, esses animais começaram a receber o adsorvente com prebiótico. Nesse ciclo que a gente começou sem o adsorvente, começou no 50º dia, foi o melhor resultado que nós tivemos, ou seja, o mais fidedigno dentro do mesmo grupo de animais. E sendo que um desses grupos, eles passaram a ganhar 742 gramas a mais depois que eles começaram a receber o adsorvente. Foi o melhor grupo, o melhor resultado, mas o fato é que de todas essas formas que nós comparamos, 15% de ganho de peso adicional foi o que nós conseguimos nesses 4 anos, descartando essas exceções. Por exemplo, nesse caso que esse lote ganhou 742 gramas, é muito mais que isso, mas isso não é média, nós temos que falar de média, de realidade, o que acontece no dia a dia mesmo. E aí está uma imagem para a gente entender então no primeiro ano o que aconteceu, né, no ano de 2016, onde nós comparamos o lotes tratados com lotes testemunhos, ou seja, animais que receberam VLN, animais que não receberam o VLN. Nós comparamos também esse lote F1 da fazenda com os outros lotes dos anos de 2015 e 2014. E a gente pôde ver o seguinte, que nós tivemos 260 gramas de ganho de peso adicional. Se vocês fizerem a conta aí, esse número ele é
260 gramas superior em 2016 comparado à média de 2014 e 2015. Então nós somamos o resultado de 2014 com o resultado de 2015, fizemos a média e comparamos com o resultado de 2016. E esse resultado em 2016 ele foi superior em 15% aos outros anos. Já essa tabela, ela mostra os resultados de 2017, onde na quarta linha vocês vão observar o ganho de peso dos diferentes lotes do D0 ao dia 49, sendo que cada lote um tipo um pouco diferente de animal, porque a padronização é feita por lote, né? E com pesos iniciais, pesos de entrada diferente, peso de saída, dias de confinamento diferente. E aí nós podemos constatar que realmente o nosso resultado, o nosso menor resultado de rentabilidade nesse ciclo foi 38% no lote 4, ou seja, no lote 1 os animais estavam ganhando 1,190 kg e foi exatamente essa conta que nós fizemos para chegar nas 742 gramas, e eles passaram para 1,932 kg. No lote 2 eles estavam ganhando 1,469 kg, passaram para 2,62 kg. No lote 3 eles estavam ganhando 1,547 kg, passaram para 2,166 kg. No lote 4, 1,291 para 1,524 kg. E no lote 5, 1,713 para 2,268 kg. Ou seja, nós tivemos um resultado muito importante comparando os mesmos animais. E temos que considerar que no começo do confinamento a gente tem o ganho de peso compensatório, que a gente bem sabe, e esse resultado é extremamente atípico, ele isola totalmente esse ganho de peso, atribui ao efeito do adsorvente com prebiótico. Então, exatamente essa é a conta que a gente faz, né, para entender que quando a gente neutraliza essas micotoxinas, a gente consegue dar um salto na rentabilidade que dá uma margem de segurança, por exemplo, para a gente manter o lucro independente de uma variação no valor da arroba, numa variação do rendimento de carcaça. Se vocês olharem a conta aqui embaixo, nós vamos ver o seguinte: considerando um boi de 580 quilos, né? Nós estamos vivendo aí, vamos pegar uma arroba de R$200, que é mais ou menos o que está uma média aí agora, né? Poderia ser um pouco mais, um pouco menos, isso não faz muita diferença, vamos pegar R$200. E se a gente pegar um boi de 580 quilos que rendeu 54%, ou seja, 54% de rendimento de carcaça, isso significa 20,88 arrobas. Com 55% de rendimento de carcaça, 21,27 arrobas. Com 56% de rendimento de carcaça, 21,65. A gente sabe que o rendimento de carcaça é uma variável, é um fator incontrolável. A gente até consegue animais que rendem mais pelo padrão racial, mas existem algumas variações, alguns fatores que acontecem que acabam alterando um pouco essa projeção. Então, a cada 1% que o boi deixa de ganhar, por exemplo, se é um boi de 55 e acabou dando 54 de rendimento de carcaça, esse boi deixa de ganhar R$ 84,00, ou seja, o faturamento de venda dele é R$200, fica R$ 84,00 menor. E se ele for para 56, ele fica R$ 76,00 menor. Ou seja, se a gente pegar um animal que está projetado para ganhar 1,6 kg, de acordo com os programas de formulação, com padrão racial, etc., uma projeção de ganho para 1,6 kg, e acrescentar 15%, que foi o que a gente viu de ganho de peso nele, significa que nós vamos ter 282 gramas de peso vivo, ou seja, em 100 dias são dos 28 quilos de peso vivo, que significa 15,53 quilos de carcaça. Um pouquinho mais de uma arroba, ou seja, esse animal retorna para a gente R$ 207,00 a mais nesse ciclo. Esses R$ 207,00 a mais são mais que suficientes para compensar esse 1% que pode haver na variação do rendimento de carcaça. E se a gente pensar no valor da arroba, então esses R$ 200,00 aí eles vão dar para a gente aí 7 arrobas de diferença aí, né? Vamos pensar que de R$ 7,00 por arroba de diferença, né? Então é um número muito importante, muito significativo, e a gente fez questão de fazer essas contas aqui para poder mostrar
que realmente é uma segurança muito grande para a gente conseguir controlar um fator não controlável. Porque quando a gente vai lá no confinamento e coloca o adsorvente e acaba com o problema, então isso é um fator controlável, a gente consegue atuar. Agora, a variação semanal no valor da arroba, a variação no rendimento de carcaça são fatores incontroláveis, ou melhor, mais difícil de controlar. E aí a gente ganha com certeza esse gatilho aí no lucro para poder manter a rentabilidade no confinamento. E também queria falar que a gente fez inclusive uma prova de fogo aqui, numa dieta com matéria seca acima de 65%, uma dieta com baixa densidade energética, uma dieta que desafiava poucos animais, alta inclusão de volumoso, baixa inclusão de amido, matérias-primas com baixa contaminação por micotoxina, animais com padrão genético variado, com desafio menor. E a gente teve sim 17% de retorno sobre o capital que foi investido na aquisição do adsorvente nesse lote, mesmo nessas condições ideais. Então, hoje a gente está aqui para mostrar que esses resultados, quando a gente faz realmente a adsorção das micotoxinas, eles são resultados que são positivos e são constantes, ou seja, diferentes tipos de dieta. Nós trabalhamos com dietas à base de silagem de milho, silagem de cana, cana picada, bagaço de cana, etc. Vários tipos de volumoso, várias combinações de fontes de energia, vários tipos de fonte proteica, dietas muito úmidas, com resíduos muito úmidos, como cevada, como polpa de laranja, enfim, resíduo úmido de cervejaria, polpa de laranja. Também trabalhamos com diferentes desafios ambientais, diferentes níveis de contaminação. O que é esse desafio ambiental? É um clima diferente, é uma lotação diferente, é a maneira como esse boi é conduzido dentro do confinamento de uma forma diferente, ou seja, as condições variaram bastante. Também diferentes tipos de tecnologia, e aqui eu vou fazer um parênteses porque às vezes a gente tem uma dificuldade, por exemplo, em locais onde nós não podemos confiar ou nem sequer utilizar uma balança para compor a dieta, e ainda assim a gente consegue fazer a mensuração através do volume nas conchas do trator. E mesmo nesses casos, com volumoso à base de cana picada, nós obtivemos mais que 15% de retorno positivo. Esse ano, numa dessas fazendas, foi o nosso recorde de performance nos 5 anos que a gente trabalha na fazenda com o uso do VLN Conf. Também é importante falar que em todos esses casos, sem exceção, o VLN contribuiu e deu lucro para a fazenda, para o confinamento. Por isso, eu estou aqui para dizer hoje que também é possível para você alcançar esse resultado, independente da sua condição, da variação da sua condição, conforme eu falei aqui em cima. E aí, contando um pouco para vocês aí como é que começou tudo isso, né? Eu sempre gostei bastante de terra, eu sempre gostei bastante de animal, eu sempre gostei muito de fazenda, de carne especificamente, né? Mas em algum determinado momento a gente também olha para outras profissões, outras oportunidades de renda. É normal a gente, né, querer, né, uma remuneração melhor e às vezes a gente olha para o campo, para os negócios no campo. Talvez você esteja passando por uma situação aí parecida com algum cliente meu que vê aí o confinamento, uma oportunidade de lucro muito menor que outras atividades, fica com vontade de parar. E assim como eu também muitas vezes tive vontade de sair, mas eu estou aqui hoje, acabei ficando e eu descobri que a fazenda ela pode sim melhorar muito na questão da lucratividade, a partir do momento que a gente encara a fazenda como um negócio, como uma empresa, como qualquer outra empresa, e nós vamos falar um pouquinho disso aqui também. Durante 12 anos eu passei atendendo clientes que foram responsáveis, que geravam um faturamento de 74 milhões ao ano. E com isso eu visitei muitas fazendas nesses 12 anos, e nessas visitas eu pude perceber que a parte de gestão, a contabilidade, era feita de uma maneira assim, não muito ideal, sem muito ajuste fino, uma coisa meio ofuscada. Talvez isso possa ser até por causa da própria história, né? Que as fazendas elas vieram, quem tem fazenda às vezes pode ter herdado isso do pai, do vô, e a coisa continuou sendo feita da mesma maneira, do mesmo costume, da mesma forma, né?
E talvez por isso essa repetição ela passou de geração em geração. E a partir do momento que você muda a estratégia de controle de despesa dentro da fazenda, você aumenta o lucro, isso é fato, né? Em qualquer negócio, a fazenda também você tem que realmente atuar firme nessa parte de controle de despesa. E a maior despesa de uma fazenda, ou melhor, a fase da criação que mais requer dinheiro e investimento é o confinamento. Então a maior despesa de um confinamento, sem dúvida nenhuma, é a alimentação. Quando a gente erra na alimentação, quando a gente deixa de aproveitar a alimentação, quando a gente causa um certo desperdício, seja para o ambiente, seja no acondicionamento, seja no clima, seja por sim estar contaminado o animal, deixar de ganhar ou até perder peso por conta disso, a gente está deixando de controlar a principal despesa da fazenda. E isso vai fazer toda a diferença lá na frente. E é por isso que a gente passou muito tempo fazendo pesquisa e desenvolvimento nessa área, para poder contribuir sim para melhorar o aproveitamento dos alimentos, né? Para melhorar o aproveitamento da dieta, para otimizar sim esse recurso, esse investimento que é feito na nutrição. E as micotoxinas elas já eram trabalhadas, já havia um trabalho firme para neutralização de micotoxinas, tanto no suíno quanto nos frangos, em outras espécies animais, e já faz muito tempo isso. E aí há 4 anos atrás nós pensamos o seguinte, bom, se realmente a gente tem esse problema nessas outras espécies, com certeza a gente tem isso dentro do confinamento também, já que as matérias-primas são produzidas no mesmo país, no mesmo clima, enfim. E o boi também vai sofrer com essas micotoxinas. E aí foi aí que nós começamos a trabalhar nesse sentido, e aí nós somos capazes sim de aumentar em 15% o ganho de peso dos animais, que durante esses confinamentos que a gente fez e atuou durante 4 anos. Por isso, sempre que quando a gente investe uma boa parte do tempo em pesquisa, em desenvolvimento, a gente tem o retorno necessário. A gente acaba considerando um fator que a gente não considerava antes, né? E por que agora assim, a gente está aqui dividindo isso com todos, né? Depois de 20 anos de estrada, eu, graças a Deus, conquistei o respeito e a admiração dos meus clientes. E na verdade a micotoxina ela também é um problema de saúde para o ser humano. A contaminação da carne no leite e do leite por micotoxinas ela passa para o ser humano. E isso daí é cumulativo. Então, conforme a gente vai se alimentando dessas proteínas, da carne contaminada, por exemplo, a gente vai se contaminando aos poucos. E isso vai fazendo mal para a gente, né? Então, além da questão, assim, lógico, de trabalhar esse produto para ter um retorno financeiro para a minha empresa, porque isso é importante para todo mundo, mas também para a sua empresa, para a sua fazenda empresa, né? Além disso, eu me propus a dedicar um bom tempo da minha vida por um propósito maior, que realmente é tirar a micotoxina da carne brasileira. A nossa pecuária ela vem melhorando muito, né? Ela está passando por uma evolução muito importante. E se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que antes, quando começou a engordar boi, ou enfim, durante as várias fases, toda essa história, os resíduos eles eram muito baratos, até dados, né? Eles eram até dados. E com o passar do tempo, os resíduos passaram a ser valorados. E como eles passaram a ser valorados, então a indústria começou a fazer algumas estratégias para poder manipular um pouco esses preços, manipular num bom sentido, né? Como se fosse um produto, lógico, mas segurar um pouco a entrega, enfim. Todo mundo passou a querer resíduo e ele ficou caro. Caro e muitas vezes difícil de achar. E muitas vezes esses resíduos, eles são produzidos em quantidade excessiva, que aí barateia um pouco, mas fica muito tempo estocado. E é justamente nesse período que a gente pode ter o problema dos fungos, né? A gente tem um problema quando aumenta o tempo de estocagem, que aumenta a proliferação dos fungos. E os fungos são realmente aqueles agentes que produzem as micotoxinas. E muitas vezes a gente tem necessidade de comprar grandes volumes aí para os nossos confinamentos, e às vezes a gente tem uma oportunidade de compra importante e, por exemplo, guarda num silo de um ano para o outro, de vários tipos de silo, por exemplo, aquele silo aéreo, que está bem usado agora, atualmente, né? E muitas vezes a gente tem um problema na hora da estocagem. E a gente descobriu que por isso aumentou muito a contaminação por micotoxinas dos resíduos de uns tempos para cá.
E essas micotoxinas são o que, afinal? Pode ser que você nunca tenha ouvido falar disso, então nós vamos entrar um pouco para passar para o conceito, o que é isso, como é que acontece. Então a micotoxina é produzida por fungo. Fungo se desenvolve onde tem calor e umidade. Então no clima do Brasil nós temos calor e umidade, temos sim o desenvolvimento de fungos. Então em condições de calor e umidade o desenvolvimento de fungo aumenta, né? E em alimentos, por exemplo, muito úmidos como a silagem, muitas vezes a gente tem a propensão para desenvolver fungo, dependendo de outras condições também, né? Em alguns alimentos que são colhidos com alta umidade, principalmente alta atividade de água, e aí a gente tem uma diferença importante, porque quando a gente analisa um alimento, a gente está analisando duas coisas: o teor de umidade, que é o total de água que tem dentro daquele alimento, e o teor de água livre, que na verdade são algumas moléculas de água que estão livres ali dentro e elas estão livres para reagir, fazer reações erradas, e aí sim o fungo ele aproveita e cresce nesse momento. Então, quando tem muita água livre em alimentos muito úmidos, há uma grande chance de crescimento maior de fungo, né? E uma coisa interessante que muita gente não fala é que no milho, por exemplo, a gente é muito comum ver caruncho no milho, né? No Brasil, nas armazenagens nossas, aí é uma praga que está presente, enfim. Quando o caruncho está no interior do milho, ele está, obviamente, se alimentando do grão, né? E a atividade do caruncho ali dentro, ela produz calor, água, gás carbônico, enfim, umedece, esquenta dentro do milho. O que acontece? Aumenta muito a micotoxina dentro do milho que está carunchado. E essa semana mesmo eu tive um retorno de uma análise do milho muito contaminado com fumonizina e ele estava assim com bastante caruncho. E a contaminação por esses fungos pode acontecer em dois momentos. No primeiro momento, antes da colheita, né, que são os fungos de campo. Essa proliferação desses fungos ela vai variar de acordo com o ambiente, o clima, a região que está a plantação, né? E depois tem os fungos de armazenagem que se desenvolvem depois que a matéria-prima é colhida, que o grão é colhido durante a armazenagem. Mas tanto os fungos de campo podem continuar se multiplicando durante a armazenagem, como os fungos de armazenagem podem nascer, brotar ali no campo. Então, dependendo do desafio, cresce fungo de tudo quanto é lado. Muitas vezes a gente estoca o milho dentro de silo e normalmente não tem aeração, enfim, é um ambiente propício também. E essa contaminação acaba sendo mais grave quando a gente precisa colher e justamente aqueles dias está muito úmido, que nem essa semana está muito úmida, né? Imagina se, nós sabemos que não é época de colheita, mas se fosse a gente estaria aí com problema, né? E também em regiões muito úmidas, que não tem muita sazonalidade de chuva, que chove muito, o desafio por fungo é muito maior. E aí nesses casos, em regiões muito úmidas, até no pasto desenvolve uma quantidade muito grande do pasto. É importante falar também que o animal, quando ele está confinado, é muito diferente de quando ele está no pasto, a reação que ele tem às micotoxinas. Quando o animal está no pasto, ele pode até consumir um pouco de micotoxina, aliás, ele vai sim consumir micotoxina, porque dá na macega do capim, né? Dá no pasto, então ele consome, mas o desafio desse animal no pasto é muito menor. Se ele tiver uma boa oferta de volumoso, uma boa suplementação mineral, estratégica, enfim, ele vai ter uma saúde forte, ele consegue resistir a um nível menor de micotoxinas, supostamente, enquanto ele está no pasto, né? Já no confinamento muda completamente de figura, porque o animal ingere muito mais grãos e muito mais contaminação de micotoxina, sem falar que ele está num ambiente de maior estresse, maior desafio energético, que muda toda a microbiota do rumen, e ele perde essa capacidade de neutralizar essas micotoxinas por esses dois motivos, porque ele tem um nível de estresse e também porque ele está consumindo muito concentrado que normalmente está contaminado com as micotoxinas. E essa é realmente uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque quando tem ingestão alta, como é no confinamento, aí a gente tem uma queda de performance, uma queda de ganho de peso muito marcada, muito interessante, muito problemática, na verdade, o que não parece não acontecer no pasto. Nós estamos começando agora a estudar os efeitos, sim, de micotoxina no pasto, mas a princípio, o que a gente já sabe é que no confinamento o problema é muito sério.
E o que essas micotoxinas fazem no corpo do animal? Porque a gente já sabe que produz, que estamos no Brasil, por isso tudo que a gente falou. O que elas fazem? Elas entram no corpo do animal, elas são processadas no fígado, é como se fosse uma pequena dose de veneno que vai se acumulando ali e o animal precisa expulsar esse veneno do organismo. Como é que ele faz isso? Ele usa o fígado para fazer isso e ele gasta energia para fazer isso. E isso é a principal causa pelo qual ele perde performance. Ele gasta energia hepática para metabolizar, ele tem que eliminar essa micotoxina, mandar ela embora. Então acontece o seguinte, é uma comparação que a gente faz, é como se fosse um motor que está esquentando mais para trabalhar, um motor que está rendendo menos, justamente porque ele precisa metabolizar e expulsar essa micotoxina. E aí é um motor que trabalha e rende menos. O que é o render menos no caso do animal? Ele vai ganhar menos peso, né? Então esses problemas eles vão desde reduzir o ganho de peso do animal, em alguns casos até levar à morte de um ou mais animais, dependendo em surtos, em contaminações muito importantes, morre sim, e quando morre nunca é um só, né? É lógico que tem as exceções, às vezes tem os problemas muito graves, de vez em quando a gente vê as fotos por aí, circulando nos grupos de WhatsApp, mas por exemplo, desde 1960, quando se descobriu que uma contaminação por aflatoxina matou 100 mil perus na Inglaterra, aí sim já começou a se pesquisar micotoxina em ave, e desde então aves e suínos vêm, a partir do passar dos anos, sendo tratados, e agora nós estamos trazendo isso também para o confinamento, para o boi de corte. Então, como é que a gente atua, como é que isso acontece? Na tentativa de, normalmente, assim, hoje em dia, né, como é que a gente faz para garantir o abastecimento do confinamento, né? Nessa tentativa de manter esse lucro do confinamento, garantir o abastecimento, manter o lucro, a gente pensa sempre que precisa diminuir o valor da arroba engordada. Isso é verdade, quanto menos a gente gastar para engordar uma arroba, maior a lucratividade. Só que o que acontece é o seguinte, quando a gente precisa fazer muita pressão na hora da compra dos resíduos para baratear, para pagar mais barato, não necessariamente a gente consegue acessar o teor de qualidade dessa matéria seca, ou seja, desse resíduo. Não consegue acessar nem o teor de matéria seca, ou seja, quanto eu estou pagando de água, quanto eu estou pagando de comida, e nem a qualidade. E normalmente esses resíduos mais baratos, eles vêm muito contaminados. E aí a gente acaba tentando melhorar o lucro, diminuindo o dinheiro que a gente põe para comprar o resíduo, porém comprando alimentos mais contaminados. Aí a gente vai ter sim uma redução no ganho de peso e não consegue atingir a nossa meta de ganho de peso. E eu ando muito por aí, de tudo que eu já vi, a gente chega lá, tá tudo teoricamente redondo, dieta tá balanceada, o manejo tá bom, os animais estão sendo bem alimentados, leitura de coxo tá boa, não tá ficando boi com fome, mas não consegue chegar naquela meta de ganho de peso. E essa lacuna é justamente porque a gente acaba vendo que tem uma contaminação por micotoxina. Então a gente tenta corrigir, aumentar o lucro para diminuir o valor da arroba engordada, pagando mais barato, e não dá certo porque a gente contamina mais ainda, comprando matéria-prima mais contaminada. Qual que é a melhor forma então de fazer isso? Bom, a gente sabe que muitas vezes é difícil manter a operação do confinamento. Quanto melhor tem que ser a estratégia de compra antecipada, as proteções de crédito, compra futura, enfim, contratos, maior proteção financeira. Então a gente sabe que é mais difícil, a logística é um desafio, mas muitas vezes a gente precisa receber um lote para alimentar 10 mil bois e não tem necessariamente como fazer uma amostragem em tempo hábil e nem a possibilidade de rejeitar aquela matéria-prima que chegou, porque os bois precisam comer. E se a gente for trocar a matéria-prima, é pior ainda. Então isso não é muito viável. O que é viável? É você sim usar o adsorvente, que é uma solução muito mais eficiente, porque ela neutraliza o problema, e você vai ter a garantia de não ter esse tipo de surto, de morte, e mais que isso, você passa nessa lacuna para aproveitar o máximo dos nutrientes da dieta. E aí sim chegar no ganho de peso. E esse aumento de lucratividade, ele justifica o investimento na compra do adsorvente. E conforme isso tudo vai aumentando, o negócio cresce junto. Porque a partir do momento que a dieta está certa e o resultado vem, o negócio cresce com uma base sólida.
E o que é o VLN? O VLN é o nosso adsorvente que a gente trabalha há 4 anos, adsorvente de micotoxina que foi desenvolvido à base de uma argila vulcânica de forte ação adsorvente, de parede celular de levedura, como o MOS, que é um prebiótico, né? De 2 imunoestimulantes diferentes, que são as beta-glucanas e os minerais glicinatos, os microminerais, né, os glicinatos, que atuam para melhorar a imunidade do animal. Então ele neutraliza as micotoxinas presentes por adsorção, ele envolve, impede que o animal absorva ela, ele envolve essa micotoxina e ela é eliminada do organismo do animal, para justamente melhorar a performance. E o que a gente não sabia, né, porque a gente de um tempo para cá, muita coisa foi acontecendo, na verdade, diferentes formas de processamento de amido, de milho, diferentes tipos de silagens, nepelage, topplage, milho floculado, enfim, cada vez mais a nutrição vai avançando no sentido de melhorar a digestibilidade de amido, né? E muitas vezes a gente não chega na meta e a gente não sabia por quê. E aí a gente descobriu que muitas vezes o que acontece é justamente a contaminação por micotoxina. É isso que impede da gente chegar na meta. Muitas vezes os alimentos ficam difíceis e caros, e aí muitas vezes é difícil, tem que mudar no meio do jogo, às vezes o clima castiga, o estresse do animal piora, e aí muitas vezes por causa do próprio desafio da dieta, quer dizer, o animal já tem um estresse ambiental de estar confinado, e o desafio da dieta aumenta, então o estresse piora, e a gente realmente, dentro de todos esses fatores, nem sempre a meta era atingida e a gente não sabia por quê, justamente devido ao efeito das micotoxinas que contaminam os alimentos aí da dieta. E quando a gente faz essa adsorção, né, e neutraliza essas micotoxinas, acontece algumas coisas muito interessantes, muito mais que a adsorção e esse ganho de peso adicional, esse ganho de peso de 15%, a gente vai ter a certeza e a segurança da rentabilidade daquele ciclo. E a gente sabe que a incerteza é um problema muito sério dentro da atividade, a gente muitas vezes lida com muitos animais e perde e fica sem essa certeza de rentabilidade. Uma vez que a gente já sabe que vai ter lucro, essa certeza do lucro é uma coisa que dá gosto da gente continuar engordando boi, confinando e passando para os filhos, para os netos, né? Quando a conta é apertada, a gente tem algum fator incontrolável, a gente perde dinheiro ou fica muito perto de perder dinheiro, por exemplo, perdi 1% de rendimento no lugar tal, ou naquele lote tal, ou perdi R$3, R$5 no valor da arroba porque eu precisei segurar os animais, enfim, qualquer fator incontrolável pode levar ao prejuízo ou perto disso. Então a gente tem a segurança, quando a gente passa a ter esses 15% a mais de ganho de peso, a gente tem a segurança para poder usar essas matérias-primas da forma como elas vêm. Fica tranquilo, porque sabe que está tratando do boi, acorda motivado, e esse ambiente de prosperidade, esse ambiente de lucro e prosperidade, ele permeia na fazenda inteira. Isso daí muda o seu gosto de estar lá, muda o gosto de todo mundo que está ali junto, muda o rumo do negócio, que tem que ser encarado sim a fazenda como um negócio. Como você vai receber então o VLN? Nós estamos fazendo esse pré-lançamento, nós vamos disponibilizar, mas como é que você vai receber isso? Bom, ele tem apresentação farelada, embalado em sacos de 25 kg, ele vai ser entregue por transportadora, nós vamos cuidar de toda a logística até que chegue na fazenda, para você continuar usando o seu tempo, que é mais importante para as decisões estratégicas, para que a gente cuide do operacional e você cuide da estratégia, e isso seja tranquilo. Se você tiver frota própria, também pode combinar para retirar em Jundiaí ou Bauru, ou aqui em Bauru, em uma das nossas unidades, para aproveitar de repente um espaço, um caminhão que está subindo, uma carreta, né? Enfim, pode combinar também. E quando nós vamos entregar? Esse primeiro lote já vai ser despachado agora a partir do dia 26, que a gente está precisando atender umas necessidades urgentes, e então a gente vai já disponibilizar a partir do dia 26 agora. Se a sua propriedade é na região norte e nordeste, caso a fazenda fique fora da área de atendimento das principais transportadoras, nós vamos proceder da seguinte maneira: nós vamos entrar em contato com os nossos parceiros da região lá, nós vamos testar, pensar, procurar uma outra forma de enviar para você lá, e de repente a gente pode combinar um frete especial, né, por um outro modal de transporte,
e com certeza nós vamos procurar fazer isso da melhor maneira, do menor tempo possível, para que você receba o VLN na sua fazenda, direto. E o que mais, né? Bom, junto com o produto, a gente também vai assumir com vocês o compromisso de um acompanhamento, né? Um dos nossos técnicos vai entrar em contato para orientar qual é a melhor maneira de incorporar o VLN na dieta, se é por mistura fina, se você tem a condição de fazer uma mistura fina, qual é o equipamento que você tem, quantos animais você tem, quem faz isso, quantos ingredientes, enfim. Nós vamos estudar uma maneira simples para que você não tenha nada de despesa na parte de custo fixo, ou seja, para que o seu custo fixo, seu custeio se mantenha e a sua receita aumente, porque o nosso compromisso é aumentar o lucro, então a gente tem que manter o custo fixo, fazer de uma forma bem simples. Bom, e além disso, eu estou abrindo aqui para vocês hoje uma garantia de 100% de satisfação. Como é que funciona essa garantia? Se no período de 30 dias de uso contínuo do VLN, esse uso orientado pelos nossos técnicos da melhor maneira para ser incluso na sua ração, comparado com os resultados dos últimos 3 ciclos que você confinou, se você não tiver um retorno mínimo de 17% sobre o capital que você investiu, nós vamos devolver 100% do seu dinheiro de volta imediatamente. Então, é satisfação garantida. E tem mais uma coisa para vocês ainda, isso é uma surpresa, né? Um presente, porque nesses anos aí de experiência, como eu já disse para vocês antes, a gente sabe que normalmente a fazenda é uma tradição familiar, né? Que ela não tem muitas vezes não tem um sistema de gestão eficiente e a gente precisa desses ajustes na gestão também, que é muito importante. Então nós vamos dar um bônus hoje para quem entrar com a gente nesse projeto, para quem estiver assistindo esse pré-lançamento, para quem já quiser receber o VLN, um bônus de R$ 987, que é o valor do programa Fazendas SA, produzido pela Trato Consultoria. Se você não conhece a Trato, pode entrar aí na web, pesquisar, e algum dos nossos consultores vai entrar em contato com você e nós vamos te dar de presente esse programa Fazendas SA para você que está aqui hoje. Uma ferramenta bem bacana para contribuir com o lucro da sua fazenda. Como é que funciona para a aquisição do VLN? Cada animal vai receber 15 gramas por dia, essa é a dose. Se dá 3 tratos, então ele vai comer 5 gramas por trato. Essas 15 gramas por dia representa 29 centavos por dia. E cada saco tem o valor de R$ 484 hoje aqui nesse pré-lançamento. O lote mínimo de venda é de 5 unidades, se tiver alguma necessidade diferente disso a gente pode conversar, mas o lote mínimo é de venda de 5 unidades, de 20 sacos de 25 quilos. E o valor do frete já está incluso nesses 29 centavos, nesses R$ 484. Bom, e é o seguinte, espero ter conversado bastante, eu gostaria de te ajudar mais, com certeza. Porém, nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui, esse é o máximo que eu consigo te dar. E lembrando que esses 15% de ganho de peso adicional significa R$ 200 adicionais por boi por ciclo. Então, se a gente fizer uma projeção e pegar 1.000 bois por ano, e de repente você confina muito mais que isso, mas a cada ciclo de 1.000 bois, em 10 anos são 2 milhões, ou seja, você vai ter um retorno de 2 milhões só nessa ação que você pode reinvestir, que você pode crescer com base, aumentar o seu negócio. Então é o seguinte, se você está interessado em prosseguir, experimentar um pouquinho mais essa virada no seu resultado, na sua gestão, você precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é fazer a sua inscrição. Nós precisamos, na verdade, fazer esse pré-lançamento às pressas e nós temos apenas um lote aí, só um lote para esse pré-lançamento. Então, se você quer dar esse primeiro passo, você realmente precisa. Nós vamos te mandar um link por e-mail. Assim que a gente desligar aqui, vai chegar no seu e-mail. Você clica lá, tá o passo a passo. Você vai preencher um formulário para se candidatar, para aplicar para esse lançamento. E aí, as primeiras pessoas que se candidatarem, a gente já vai entregar até acabar o lote, ou no máximo até segunda-feira, dia 23, às 12 horas, quando se encerra essa oportunidade. E aí, acabou.
Bom, pessoal, o que eu tinha para falar é isso, né? Por último, eu gostaria só de deixar aqui para vocês um recado, né? Que existem 3 poderes mágicos na vida da gente, né? E o primeiro deles é dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, nada acontece. E o segundo poder mágico, qual que é? Compromisso no lugar de conveniência. Compromisso é melhor que conveniência. Muitas vezes não é conveniente chegar na sua meta, cumprir o seu compromisso. E finalmente é aplicar até atingir. Então, mãos à obra. Se você realmente está interessado, quer entrar, quer dar esse primeiro passo, clica nesse link que nós vamos mandar em alguns segundos e vai ser um prazer ter você com a gente aqui na Valor Animal. Se alguém tiver agora alguma pergunta, eu vou voltar para o chat. Estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado.